Uma notícia da semana passada pode ressuscitar a Lava Jato aqui nos Estados Unidos, colocando na mira novamente a cúpula do PT. Será que Lula e Dilma poderão ser sancionados com a Lei Magnitsky? Hoje nosso objetivo é entender isso um pouco melhor. No último dia 24 de setembro de 2025, o procurador Edward Martin enviou uma carta ao Departamento de Justiça americano, questionando o acordo de leniência da Odebrecht em 2016, um movimento que pode sinalizar uma revisão estratégica do caso sob o governo do presidente Donald Trump, potencialmente reabrindo aspectos de um dos maiores escândalos de corrupção transacional da história do país. O procurador assistente Edward Martin enviou uma carta a Andrew Weissmann, ex-líder do setor de fraudes do Departamento de Justiça, questionando por que o acordo de 2016 omitiu detalhes específicos dos contratos superfaturados, por que não identificou todas as vítimas e por que tratou o Odebrecht de forma diferente de outros acordos de corrupção. E aqui está a pergunta que pode surgir em análises geopolíticas. Se os americanos estão revisando o caso Odebrecht, quanto tempo até questionarem implicações para políticos brasileiros citados nas 77 delações que embasaram o acordo? Eu sou Davi Aragão, você está no Hub TNT e hoje vamos ensaiar o que essa carta pode significar para Lula, Dilma Rousseff e toda a cúpula do PT. Por que, quando Trump decide revisar arquivos do maior caso de corrupção do século XXI, pode ser interpretado como uma estratégia geopolítica? Fique até o final porque vou mostrar como essa carta de 24 de setembro pode ser o primeiro passo hipotético de uma cascata que vai do Departamento de Justiça americano até a Lei Magnitsky, colocando líderes brasileiros na mesma lista que ditadores, oligarcas russos e violadores de direitos humanos, em um cenário de escalada diplomática. Antes de explicar as consequências hipotéticas, vamos entender o que exatamente está acontecendo aqui em Washington e por que isso pode ser muito mais sério do que parece como sinalização política. Em 24 de setembro de 2025, Edward Martin, o atual US Attorney, enviou uma carta oficial a Andrew Weissmann, ex-líder do setor de fraudes do Departamento de Justiça. A carta solicitava explicações sobre o acordo de leniência da Odebrecht em 2016. Martin não está fazendo perguntas burocráticas, ele está questionando omissões processuais no que foi um dos maiores acordos de corrupção da história. Ele está perguntando por que informações cruciais foram emitidas, por que vítimas não foram identificadas, por que o Departamento de Justiça na época tratou Odebrecht de forma diferente de outros casos de corrupção. Vamos ler exatamente o que Martin está cobrando. Ele cita casos comparáveis como da Embraer, da Ose África, da Glencore, onde o Departamento de Justiça preservou informações detalhadas sobre projetos, identificou vítimas específicas e garantiu a restituição. Mas e no caso Odebrecht? O acordo agregou fatos por país, mas omitiu detalhes específicos dos contratos superfaturados, impedindo a reparação das vítimas. Martin menciona especificamente o projeto Rutas de Lima, no Peru. A ex-prefeita Susana Villarán está sendo processada por receber 11 milhões de dólares da Odebrecht. Sua campanha foi tocada por Luiz Favre e Valdemar Garreta, consultores com ligações históricas ao PT brasileiro, conforme as delações peruanas antigas. E aqui está a pergunta que pode ser levantada. Se os americanos estão questionando omissões sobre o Peru, quanto tempo até questionar implicações para o Brasil em um contexto de negociações geopolíticas? Mas a coisa fica ainda mais interessante quando vocês entendem quem está fazendo essas perguntas. Edward Martin, alinhado à agenda Trump de revisar supostos abusos em agências federais, está investigando indícios de instrumentalização política durante governos democratas. E agora ele está olhando para o acordo da Odebrecht supervisionado por Andrew Weissmann. Weissmann é um procurador experiente que está ligado a investigações contra Trump. E foi ele quem supervisionou o acordo da Odebrecht em 2016. 2016 era o último ano do governo de Barack Obama, que naquela época tinha uma excelente relação com o Brasil, chegando inclusive a visitar o Brasil em uma visita oficial a convite do presidente Lula à época. Em 2016, a operação do Lava Jato estava no auge no Brasil, Sérgio Moro era herói nacional, e de repente fecha-se um acordo bilionário com o Odebrecht, que segundo Martin, omite informações cruciais, o que pode ser lido como brecha para a sinalização política atual. Agora, preste atenção nesse dado oficial que consta no próprio acordo do Departamento de Justiça. A Odebrecht pagou 788 milhões de dólares em propinas documentadas em 12 países diferentes. Esses subornos garantiram contratos fraudulentos de mais de 3 bilhões de dólares. Mas aqui está o detalhe que Martin está questionando. O acordo não detalha quais contratos forem superfaturados, não identifica quem recebeu propinas em cada país, não permite que as vítimas busquem reparação. É como se alguém confessasse ter roubado 3 bilhões, mas o acordo não dissesse de quem roubou. Não parece estranho? Se o Departamento de Justiça avançar para uma abertura hipotética do caso Odebrecht, ainda em fase preliminar, 3 coisas poderiam ocorrer. Primeiro, a Odebrecht pode enfrentar novas multas de centenas de milhões de dólares. A empresa já está fragilizada financeiramente, novas penalidades poderiam destruí-la completamente. Segundo, delações anuladas no Brasil pelo STF poderiam ser reavaliadas nos
nos Estados Unidos, porque as decisões de tribunais brasileiros não vinculam as autoridades americanas. O Departamento de Justiça pode simplesmente ignorar o que o Dias Toffoli decidiu no Brasil. E terceiro, e este é o mais explosivo, o Departamento de Justiça pode usar essas delações como base hipotética para sanções individuais sobre a Lei Magnitsky. Cada político brasileiro citado nas 77 delações vira alvo potencial em um cenário de escalada da tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. E é aqui que a história fica verdadeiramente fascinante do ponto de vista jurídico e geopolítico. Porque quando Martin questiona o acordo de 2016, ele não está apenas querendo recuperar dinheiro para as vítimas, ele está potencialmente abrindo um caminho para algo maior, como arma em negociações. A Lei Magnitsky é como uma segunda linha de ataque que os americanos usam quando a primeira não foi suficiente. Primeiro, você fecha acordo com a empresa. Depois, se descobrir que esse acordo omitiu informações, você vai atrás dessas pessoas individualmente. É exatamente o que fizeram com a Venezuela. Primeiro, sancionaram empresas estatais. Depois, sancionaram Maduro e dezenas de ministros pessoalmente. A Odebrecht pode seguir um roteiro similar em um ensaio de escalada. Se Martin avançar na revisão e confirmar omissões, essas podem ser a evidência que faltava para aplicar sanções Magnitsky contra políticos brasileiros, reforçando a posição dos Estados Unidos. A Lei Magnitsky permite sanções contra indivíduos estrangeiros responsáveis por corrupção significativa. E aqui está o detalhe técnico crucial. Não precisa ser condenação judicial, precisa apenas ser informação confiável de corrupção. E o que Marx está descobrindo agora é que existe informação muito confiável. 77 delações detalhadas, acordos judiciais, confissões de executivos, tudo arquivado no Departamento de Justiça americano desde 2016. E aqui está onde as anulações do STF se tornam irrelevantes do ponto de vista americano. Dias Toffoli anulou as condenações de Lula em 2021, anulou o acordo de leniência da Odebrecht em 2023, mas essas decisões não apagam os fatos. Do ponto de vista jurídico americano, decisões de tribunais estrangeiros não vinculam autoridades americanas. O Departamento do Tesouro pode ignorar completamente o que o STF decidiu e usar os mesmos documentos que a Lava Jato usou. Marcelo Odebrecht confessou o pagamento de propinas ao PT e a autoridades petistas. Antônio Palocci delatou esquemas de arrecadação ilegal coordenados pela cúpula. Delcídio do Amaral revelou operações de compra de silêncio. Paulo Roberto Costa descreveu o sistema de nomeações políticas na Petrobras em troca de propinas. Tudo isso está documentado, gravado, protocolado, e agora Martin está revisando se essas informações foram adequadamente preservadas no acordo de 2016. Se não foram, e ele parece acreditar que não foram, isso pode justificar a ação individual contra os beneficiários políticos em um contexto de sinalização geopolítica. O segundo critério da Lei Magnitsky é que a corrupção precisa ter dimensão internacional, e aqui o caso Odebrecht é um manual perfeito de corrupção transnacional. Propinas pagas em 12 países diferentes: Angola, Moçambique, Venezuela, Peru, Panamá, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Equador, Guatemala, México, contratos fraudulentos em 3 continentes diferentes. Mas aqui está o detalhe que Martin destacou na carta. O acordo de 2016 agregou fatos por país, mas omitiu detalhes específicos dos contratos superfaturados. Ou seja, sabemos que houve crime em 12 países, mas o acordo não detalhou quais contratos, quais valores específicos, quem exatamente se beneficiou em cada país. A Odebrecht criou o setor de operações estruturadas, um departamento corporativo inteiro dedicado exclusivamente a pagar propinas internacionalmente. Tinha sistema próprio de comunicação criptografado chamado DROSES, operadores especializados em cada país, contas offshore coordenadas. Era uma organização criminosa corporativa transnacional. Não é político brasileiro roubando dinheiro público localmente, é uma máquina internacional de corrupção que contaminou o comércio global por mais de uma década. E o terceiro critério, e este é o mais técnico, mas também o mais devastador, precisa ter conexão com o sistema financeiro americano. E tinha muita conexão. Dinheiro de propinas transitou por bancos correspondentes americanos. Offshore recebiam transferências que passavam por território americano. Executivos da Odebrecht mantinham contas e patrimônio nos Estados Unidos. Empresas fantasmas usadas para lavar dinheiro tinham operações em solo americano. O próprio acordo de leniência da Odebrecht com o Departamento de Justiça americana documenta violações à lei americana que proíbe suborno de autoridades estrangeiras. Documenta a lavagem de dinheiro através do sistema bancário americano. E aqui está o detalhe técnico que poucos entendem. Não precisa o dinheiro estar nos Estados Unidos agora. Precisa apenas ter passado pelo sistema financeiro americano em algum momento. Cada transferência internacional que tocou um banco americano, mesmo que fosse só transferência intermediária, gerou jurisdição americana. Quando Martin questiona por que o
o acordo de 2016 não identificou todas as transações, ele está potencialmente descobrindo que mais dinheiro passou por território americano do que o acordo revelou. E se políticos brasileiros se beneficiaram desse dinheiro que passou pelo ZEUA, eles viram alvos legítimos da Lei Magnitsky. Então, vamos recapitular o que temos até agora. Corrupção significativa comprovada, 77 delações, confissões de executivos, documentação massiva arquivada no Departamento de Justiça americano. Impacto transnacional verificado, 12 países, 3 continentes, uma máquina internacional de corrupção. E conexão com o sistema financeiro americano, violações documentadas na FCPA, transações através de bancos americanos. Estes são os 3 critérios da Lei Magnitsky. E o caso Lava Jato, Odebrecht, preenche os 3 perfeitamente. A razão pela qual Lula, Dilma e a cúpula do PT não foram sancionados até agora pode ser porque o acordo de 2016 limitou escrutínio individual. Além disso, na época, não existia interesse político pelo então presidente Barack Obama por seu alinhamento político com o presidente Lula. Mas se marcha avançar na revisão e provar omissões sem evidências de viés deliberado no acordo original, essa limitação poderia simplesmente desaparecer. E aí, do ponto de vista jurídico americano, não há mais nada impedindo sanções individuais em cenários de escalada de tensão entre Brasil e Estados Unidos. Agora, deixa eu explicar por que do ponto de vista jurídico americano, não é possível separar a cúpula política do esquema de corrupção. A estrutura era piramidal e a evidência documental conecta diretamente o topo. Na base, executivos de empreiteiras pagando propinas. No meio, operadores financeiros lavando dinheiro. E acima disso, ministros e dirigentes estatais autorizando contratos fraudulentos. No topo, a cúpula política que controlava nomeações e decisões estratégicas. Luiz Inácio Lula da Silva foi presidente do Brasil de 2003 a 2010, exatamente o período de estruturação e consolidação do esquema. Relações de executivos da Odebrecht, da OAS, da OTC mencionam reuniões diretas com Lula para discussão de contratos. Palocci, ex-ministro da Fazenda e braço direito de Lula, delatou o esquema de financiamento ilegal de campanhas. Delcídio do Amaral, ex-líder do governo no Senado, relatou operações de corrupção coordenadas. O apartamento triplex no Guarujá, o sítio de Atibaia, reformas pagas por empreiteiras, tudo documentado pela Lava Jato. Os americanos não precisam de condenação brasileira, precisam apenas dos mesmos documentos que a Lava Jato tinha. Dilma Rousseff foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras entre 2003 e 2010, exatamente o período em que a estatal se transformou no epicentro do esquema de corrupção. Paulo Roberto Costa, diretor de abastecimento da Petrobras, confessou o esquema de propina em contratos, delatou que o sistema funcionava com conhecimento e anuência da diretoria. Contratos bilionários aprovados com sobrepreço estrutural. Como presidente da República entre 2011 e 2016, Dilma nomeou diretores investigados pela Lava Jato, editou medidas provisórias para proteger executivos das empreiteiras e articulou politicamente para impedir investigações. Do ponto de vista americano, isso configura a proteção de esquema de corrupção transnacional. Não precisa ter roubado diretamente, basta ter facilitado, protegido ou se beneficiado do sistema. José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil, condenado no Mensalão, citado em múltiplas delações como coordenador de esquemas de corrupção. Palocci o mencionou como operador-chave do sistema de arrecadação ilegal. Além dele, Antônio Palocci, ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, delatou o esquema de arrecadação ilegal de campanhas, descreveu o sistema de pedágio em contratos públicos para financiar o PT. Também João Vacari Neto, tesoureiro do PT, condenado por receber propinas de empreiteiras. Operava o sistema de financiamento ilegal de campanhas. Delações o colocam como elo entre empreiteiras e cúpula petista. Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, Paulo Teixeira, todos citados em delações como beneficiários ou conhecedores do esquema de corrupção sistêmica. E aqui está o padrão que os americanos adoram investigar, o enriquecimento inexplicável. Políticos com salários públicos conhecidos que acumularam patrimônio incompatível com salários. Imóveis de luxo, apartamentos em nome de terceiro, empresas fantasmas de familiares, contas no exterior não declaradas, tudo isso consta nos autos da Lava Jato e pode ser usado pelos americanos. A Lei Magnitsky permite sanções baseadas em patrimônio inexplicável. Se você não consegue provar a origem ilícita do seu patrimônio e está conectado à corrupção transnacional, pode ser sancionado. Agora, vamos entender em qual cenário geopolítico essas sanções poderiam ser aplicadas. Porque as sanções Magnitsky não são automáticas, são decisões políticas baseadas em justificativas jurídicas. A relação Brasil e Estados Unidos está tensa, com sanções recentes ao ministro Alexandre de Moraes e a sua rede por violação de direitos humanos e liberdade de expressão. O governo Lula critica políticas americanas e o Brasil se aproxima cada vez mais de China e da Rússia. Trump voltou ao poder em janeiro de 2025 com uma agenda clara: pressionar países que desafiam a hegemonia americana. Marco Rubio, seu secretário de Estado, é conhecido por uma postura agressiva contra governos de esquerda na América Latina. Imagine o seguinte cenário, que apesar de hipotético, é totalmente plausível. O Brasil continua protegendo autoridades sancionadas pelos Estados Unidos. Moraes permanece no STF
STF protegido pela blindagem institucional. O governo Lula intensifica críticas aos Estados Unidos. Estados Unidos retaliam com novas sanções. Brasil responde com retórica anti-americana ainda mais agressiva. Lula faz discursos atacando o imperialismo americano e a aproximação com a China e com a Rússia se aprofunda ainda mais. Nesse contexto, alguém no Departamento do Tesouro americano abre uma pasta com centenas de páginas de documentos do Departamento de Justiça americano sobre a Odebrecht. Outra pasta com delações da Lava Jato, mais uma com relatório de inteligência financeira. E fazem a seguinte pergunta: por que estamos sancionando apenas Moraes? O Brasil foi governado durante 14 anos por um partido envolvido no maior esquema de corrupção transnacional já documentado na história. Cadê a coerência disso? A Lei Magnitsky dá ao presidente americano poder discricionário para sancionar estrangeiros por corrupção. Não precisa da aprovação do Congresso, não precisa do processo judicial, precisa apenas de informação confiável. E essa informação já existe, está no Departamento de Justiça, está nos arquivos do FBI, está em relatórios de inteligência financeira, está em acordos de leniência de empresas americanas que fizeram negócios com a Odebrecht. Um único memorando do secretário de Tesouro para o presidente, uma assinatura e, de repente, Lula, Dilma e toda a cúpula do PT estão na SDN List, a lista negra do Departamento de Tesouro americano, sancionados com a Lei Magnitsky. Isso não é uma ficção. Os americanos já fizeram exatamente isso com a Venezuela. Nicolás Maduro foi sancionado em 2018. Diosdado Cabello, número 2 do regime venezuelano, também foi sancionado. Dezenas de ministros e militares venezuelanos sancionados. A diferença? O Brasil é uma democracia, a Venezuela é uma ditadura. Mas do ponto de vista jurídico americano, isso não importa. Se há corrupção transnacional documentada, a origem política do governo é irrelevante. Aliás, sancionar líderes de um país democrático seria ainda mais impactante. Seria a mensagem: não importa se vocês foram eleitos, se roubaram em escala transnacional, vamos perseguir vocês. E aqui está a genialidade política dessa jogada. Sanções contra Lula e Dilma não seriam apenas punição, seriam pressão diplomática devastadora. O Brasil teria que escolher entre ceder às pressões americanas e rever as proteções a sancionados ou enfrentar isolamento internacional com líderes na lista negra. Imagine Lula tentando viajar para a Europa com sanções americanas. Bancos europeus não processariam transações, hotéis não aceitariam reservas, seria uma humilhação diplomática global. Dilma tentando participar de conferências internacionais. Organizadores teriam que escolher entre recebê-la e perder patrocínio americano. Seria um ostracismo internacional. Isso tudo sem falar das implicações para o Brasil se essas sanções forem aplicadas em um cenário hipotético. E aqui a situação fica verdadeiramente caótica. Primeiro, uma crise política sem precedentes, Lula e Dilma sancionados pelos Estados Unidos por corrupção. O PT tentaria transformar isso em perseguição política imperialista, mas a base factual seria irrefutável. Está tudo documentado. Partidos de oposição exigiriam impeachment. A polarização política atingiria níveis inéditos. Até mesmo militares ficariam preocupados com a estabilidade institucional. O Congresso também ficaria dividido, defender líderes sancionados e arriscar retaliações econômicas ou abandoná-los e enfrentar a base eleitoral. Um segundo impacto seria a destruição da imagem do Brasil globalmente. Países respeitam listas de sanções americanas, não por concordarem, mas por medo de retaliação secundária. O Brasil se tornaria um pária diplomático. Convites para cúpulas internacionais seriam cancelados. Investidores estrangeiros fugiriam e agências de risco rebaixariam o rating do Brasil. Empresas multinacionais revisariam operações no Brasil, não porque concordam com as sanções, mas porque compliance corporativa exige evitar países com líderes sancionados. O terceiro impacto seria a fuga massiva de capitais. Investidores institucionais têm regras rígidas. Não podem investir em países cujos líderes estão em listas de sanções. Fundos de pensões americanos e europeus teriam que desinvestir no Brasil. Fundos soberanos interromperiam aportes. O mercado de ações despencaria. O quarto impacto, e até um dos mais perigosos de todos, é uma tensão nas Forças Armadas. Comandantes militares olhariam para a situação. País governado por líderes sancionados internacionalmente por corrupção, economia em colapso, crise política sem solução à vista. Não estou dizendo que haveria um golpe. Estou dizendo que a pressão por solução institucional poderia crescer exponencialmente. E, por último, uma estratégia de sobrevivência política do PT. Eles transformariam as sanções em narrativa de vitimização, como já fazem hoje. Estamos sendo perseguidos pelo imperialismo americano. As elites globais têm medo do nosso projeto de poder popular, querem destruir o PT porque representamos os pobres. E uma parcela da base eleitoral compraria essa narrativa. Mas outra parcela, especialmente a classe média preocupada com a economia, abandonaria o partido. O PT se radicalizaria ainda mais. A aproximação com a China e Rússia seria apresentado como resistência heróica e se isolaria o Brasil ainda mais diplomaticamente. E aqui está o dilema impossível que o Brasil enfrentaria. Como proteger líderes sancionados sem destruir
destruir a economia? Como manter soberania sem virar par internacional? Não há resposta fácil. Qualquer caminho levaria a consequências devastadoras. Ceder às pressões americanas seria humilhação política. Resistir seria suicídio econômico. E voltando à pergunta inicial, Lula, Dilma e a cúpula do PT podem ser sancionados pela Lei Magnitsky? A resposta técnica é sim, todos os critérios jurídicos estão preenchidos. A documentação existe, os precedentes existem, a jurisdição americana está estabelecida. A resposta política é depende. Depende da relação Brasil e Estados Unidos, depende de quanto o governo americano quer pressionar o Brasil, depende de decisões que estão sendo tomadas em Washington agora. Mas a verdadeira lição aqui vai além de sanções. É sobre como o poder real funciona no mundo moderno. O poder real não está em constituições ou decisões de tribunais nacionais, está no controle do sistema financeiro global, e este controle está em Washington. O STF pode anular quantas condenações quiser, pode proteger quantos ministros quiser, mas não pode proteger ninguém do Departamento do Tesouro americano. Essa é a realidade brutal que autoridades brasileiras estão descobrindo agora. Soberania nacional tem limites muito claros, os limites do sistema financeiro internacional. O que vai acontecer nos próximos meses é imprevisível, mas uma coisa é certa, a era da impunidade internacional para a corrupção transnacional acabou. Lula e Dilma podem nunca ser sancionados, mas a possibilidade agora é real, e essa possibilidade já muda tudo, já cria pressão, já gera medo, já limita as ações. Porque agora todo político brasileiro sabe, o que você faz no Brasil pode ter consequências em Washington, e essas consequências podem destruir a sua vida. No final das contas, estamos assistindo ao maior teste de nossa história democrática recente. Não é sobre esquerda ou direita, é sobre se um país pode proteger líderes envolvidos em corrupção sem pagar preço internacional devastador. A resposta para essa pergunta definirá o Brasil pelos próximos 20 anos. E a conta dessa decisão pode ser paga por todos nós. Mas agora eu quero ver a sua opinião. Deixa aqui embaixo nos comentários. Você acredita que Lula, Dilma e o PT podem ser sancionados pela Lei Magnitsky? Ou mais, você acha que os Estados Unidos deveriam sancionar todos eles com a Lei Magnitsky? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito ouvir o que você pensa a respeito disso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilha com outras pessoas que podem interessar esse assunto e se inscreve no canal. Todo dia tem vídeo novo falando sobre tudo que acontece aqui na América. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.